Seja bem-vindo aqui ao canal Pense Diferente. Eu sou o Luiz Burlamac, sou CEO da Taijeta. Nós trazemos aqui convidados no nosso programa que possam trazer ideias, mostrar sua jornada de carreira, a evolução dos seus negócios, os pensamentos que trazem uma perspectiva diferente ao modo convencional, como muitas vezes nós encontramos na sociedade. E hoje nós estamos trazendo aqui, do nosso canal do Pense Diferente, uma pessoa muito especial, que é o Conrado Diniz, presidente da Mapal do Brasil, uma empresa alemã, onde vamos ter uma oportunidade de conhecer um pouco sobre a jornada de carreira que levou o Conrado a ser presidente da Mapal do Brasil aqui. E agora nós vamos também ver o movimento que ele está fazendo, onde ele está saindo do Brasil e assumindo como presidente da Mapal na Itália. Conrado, é um grande prazer receber aqui você no nosso programa e eu queria já começar fazendo uma pergunta para você, básica, que nós fazemos muito aqui no Pense Diferente, é como tudo começou. Boa tarde, meu amigo, muito obrigado pelo convite, estou lisonjeado, é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes e espectadores. Tudo começou há exatos 20 anos atrás, quando eu comecei na Mapal como estagiário de engenharia mecânica. Foi sua primeira oportunidade de emprego? Foi meu primeiro emprego, sim, outros pequenos bicos, coisas menores, mas como uma oportunidade profissional mesmo, foi meu primeiro emprego, meu primeiro estágio. Né? Eu estava no terceiro período da faculdade de engenharia mecânica. Fazia o quê? Mecânica? Engenharia mecânica na Federal de Minas Gerais. Eu estudava à noite, né? Eu tive porque durante o primeiro ano eu fiz duas faculdades. Então eu fazia engenharia de automação na PUC de manhã, e engenharia mecânica na Federal à noite. Uma loucura que eu resolvi fazer na época. Você conseguiu concluir as duas faculdades? Não. A ideia era concluir as duas, mas logo que eu me formei no ensino médio, eu tinha condições, graças a Deus, muito boas dos meus pais. E eles falaram, não, pode estudar as duas e não precisa trabalhar agora, o que você decidir. Depois de um ano, eu falei, não faz sentido eu fazer duas engenharias, acho que eu vi que não fazia sentido aquilo. Eu queria começar a trabalhar logo, ter meu dinheiro, enfim, sair com a minha namorada e tal. E aí eu larguei a PUC. Meus pais até ficaram meio chateados na época, não queria que eu largasse, mas eu larguei e fiquei só na Federal, que era à noite, e eu pude trabalhar. Então eu comecei na Mapal como estagiário em 2004. Olha só. E o que é interessante é que você entrou para a Mapal, fez a sua jornada de carreira toda na Mapal, que não é muito comum hoje em dia, porque os jovens eles querem um salto muito rápido e vão migrando de empresa para empresa. Sim. Como que foi? O que te prendeu? Como é que foi sua jornada dentro da Mapal? Foi muito interessante. Até há 2 semanas atrás, eu tive na Mapal da Itália para ser apresentado oficialmente para os funcionários lá, que você comentou aí. E eu contei um pouco rapidamente para eles a minha trajetória. E na verdade, assim, eu tive um período fora da Mapal, né, da Mapal do Brasil. Mas eu falo que foi alguns departamentos que eu trabalhei fora da Mapal. E já explico, né, por quê. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos departamentos da empresa. Então, eu comecei na engenharia, né, fazendo os projetos, enfim, ali fui efetivado depois na parte mais comercial interna, que a gente chama de Customer Service, né, afiliado com a engenharia também. E 4 anos e pouco depois eu saí. Fui trabalhar em outra empresa, passei num programa de seleção de trainee e depois rapidamente me realoquei no mundo da usinagem, que é o mundo da Mapal, né, de ferramentas de usinagem. E naquele momento, durante 5 anos, eu trabalhei numa outra empresa alemã também, quando eu morei no sul do Brasil. Então você teve uma jornada aí. Tive uma jornada fora. Tá. Só que, é o que eu falo, foi o período que eu tive num departamento chamado cliente. Durante 5 anos eu fui cliente da Mapal do Brasil. Eu trabalhei numa outra empresa, o ramo de ferramentas de usinagem também, só que os meus principais fornecedores eram a Mapal do Brasil. E todos os demais concorrentes da Mapal. Eu comprava de todos os outros. Então eu tive essa carreira, essa oportunidade de ser dentro do meu job rotation, parte cliente. Né? Depois eu saí dessa empresa, trabalhei numa outra empresa alemã também, durante 1 ano, que era quando eu trabalhei no setor chamado concorrente da Mapal, porque eu fui durante 1 ano concorrente direto da Mapal do Brasil. Nesses 2 momentos também, empresas alemãs que estavam nas 2 situações iniciando as operações no Brasil. Então, essa primeira, quando eu saí da Mapal, eu fui o primeiro funcionário dessa empresa no Brasil, fiquei lá 5 anos, a empresa cresceu e hoje é uma das maiores do que faz no Brasil. Em 2013, fui morar em São Paulo,
por essa outra empresa, a alemã também, que também estava iniciando as operações no Brasil. Fui também o primeiro funcionário deles aqui. Até que, em 2014, depois de alguns namoros, ida e vindas com o Sidney, que era o fundador e até então presidente da Amapau do Brasil, a gente conversou e resolvemos então que eu voltaria. Em 2014, ou seja, 10 anos atrás, eu voltei para a Amapau. Só que aí como gerente de vendas no sul do Brasil, responsável pelo sul do Brasil. Então, eu já passei por setores, né? Projetos, Customer Service, engenharia interna, passei no setor cliente, passei no setor concorrente, até que eu estava pronto para ser, então, gerente de vendas da Amapau do Brasil, no Sul. E como que é ser gerente de vendas, sendo que você formou numa vamos dizer, numa carreira técnica, uma carreira mais cartesiana, mais pragmática, né, com método e tudo mais. Como foi migrar para a área comercial? Incrivelmente foi fácil. Fácil assim, não vou desmerecer, né? Mas foi fácil por quê? Porque o produto da Amapau é um produto extremamente técnico. Né? O conhecimento... Fala um pouquinho para os nossos Legal. ouvintes. O que a Amapau faz e o que ela oferece para o mundo? É importante, né? Bom, a Amapau a gente fabrica ferramentas de usinagem, principalmente para a indústria automotiva e aeroespacial. Né? Então, para simplificar, o pessoal pode entender melhor. Por exemplo, você tem um carro. Né? O motor do carro, as peças do motor, as peças da suspensão, elas são usinadas. Tem que fazer um acabamento naquela peça depois de fundida, depois de estampada. E a gente produz as ferramentas que, por exemplo, a Fiat, a Volkswagen, né, a Renault, enfim, vão utilizar para fazer o acabamento dessas peças lá dentro. Então, a gente fabrica essas ferramentas especiais de alta precisão. Então, geralmente, quase sempre são projetos tailor-made, customizados. Né? Tem a parte de ferramentas standard também de prateleira, mas a força da Amapau é em engenharia, projetos customizados. Né? Então, é o estado da arte, né? Exatamente. É o que você conhece bem lá, que é o nosso estado da arte no que fazemos. Né? Então, por isso que o conhecimento técnico da aplicação do produto é tão importante para toda a nossa equipe de vendas, né? Até então. Então, assim, eu tinha bastante bagagem por trabalhar na engenharia da Amapau, por trabalhar no setor comercial interno. Quando eu fui cliente da Amapau, eu fui gerente de engenharia dessa empresa, que era o nosso cliente, então eu aplicava todos os produtos da Amapau em diversos outros clientes finais, usuários finais, e depois um ano como concorrente também fazendo a função de gestor de produto nessa outra empresa, que também tem muito a ver com comercial. Mas o porquê também que eu digo que foi um pouco fácil? Claro, tem um perfil, acho que eu tenho um perfil bastante comunicativo, eu sempre busquei ter isso, e porque uma coisa hoje eu tento trazer para a nossa equipe comercial, vendas, muita gente trata que aquela questão, o cara nasceu para ser vendedor, você não nasceu para ser isso e tal. Não, eu acho que vendas, para mim, é que nem liderança. Existe sim uma predisposição, mas é algo que você ensina. Você pode aprender. Qualquer pessoa pode ser um vendedor, se for bem treinado. Vendas é técnica. Vendas não é, tem que nascer para isso. Não, vendas é técnica. Claro, se você tiver uma predisposição no seu perfil, isso ajuda. Facilita. Mas é técnica, qualquer pessoa pode ser treinado. Então, eu falo para alguns funcionários nossos, né? Eu, há 21 anos atrás, eu era gago. Hoje eu me considero um bom vendedor e uma pessoa de fala, de discursos, vamos falar assim, né? Porque eu treinei para isso. Então, por isso que eu treinei muito na época para ser um bom vendedor e eu tive excelentes mentores para isso. Quando você fala da venda na Amapau, é uma venda técnica, né? Sim. Em outras palavras, você já tinha adquirido conhecimento. O conhecimento já estava aprofundado. E você, na minha leitura, tem uma característica muito positiva, é que você é aberto a experimentar o novo em diversos espectros. Então, esse experimento em espectros que você fez te deu uma robustez. O que aconteceu depois que você virou gerente de vendas e voltou para a Amapau? Então, foi muito interessante, porque a minha experiência logo antes da Amapau, eu fui gestor de produtos de uma empresa que era só produtos standard de prateleira. Então, aquilo ali foi até um pouco conflitante para mim, que eu queria pensar algo fora da caixa, eu queria desenvolver um projeto customizado, eu não tinha essa possibilidade. A empresa falou, não, é isso aqui, é o de prateleira, é isso que você tem. Foi até um dos motivos que eu resolvi sair e ir para algo que eu poderia realmente usar essa minha vontade de querer desenvolver e pensar algo diferente, né? Pensar algo fora da caixa. Então, isso realmente na Amapau, para mim, é muito fácil, porque a Amapau nos permite isso. E eu acho que parte do sucesso que a Amapau tem e que eu tive, de uma certa forma, como gerente de vendas da Amapau no Sul,
foi porque a empresa nos permite fazer isso e os clientes, como reconhecem muito fortemente a engenharia e a tecnologia da Mapal, que é uma grande força, né, no nosso SWOT aí, sempre que a gente propõe algo diferente, algo inovador para o cliente, com a Mapal eles estão sempre muito abertos. Então, assim, foi uma terra fértil para mim. Eu sempre tive pensamentos muito férteis, eu tive essa boa didática de conversar e explicar para as pessoas. Então, hoje eu tenho grandes relacionamentos com os clientes do sul do país, por isso que a gente conseguiu desenvolver muita coisa. Muita coisa deu errado, mas não tem problema. Só acerta, só inova quem tenta. Né? Tem uma frase que eu nem sei de quem que é, que diz que a diferença entre o louco e o visionário é só o sucesso. É verdade. Porque todo visionário antes de ser sucesso, ele foi taxado de louco. Ele teve sucesso, opa, o cara é visionário. E o que fez, quando você assumiu, né, essa posição toda, qual foi assim, um projeto que você viveu, o que foi disruptivo na maneira de você pegar uma realidade e falar, mudei essa realidade, experimentei algo novo. O que você teve na sua jornada de carreira que você pode dizer que aconteceu isso? Tem algumas passagens assim, mas tem uma passagem que eu acho que para mim foi aonde eu dei o passo mais desafiador da minha carreira até então, que foi em 2017, quando no final de 2016 até então gerente de produção, gerente industrial da Mapal do Brasil, ele estava se aposentando. Eu já era gerente de vendas da Mapal, já tinha 3 anos, estava com um sucesso bem interessante lá na área comercial do Sul. A equipe de venda super engajada comigo, os clientes mega, né, muito bem relacionados. E aí o Sidney, que era o nosso atual presidente, chamou toda a gerência e falou, o nosso atual gerente industrial está se aposentando, ele tinha 20 anos de empresa, ele construiu a fábrica do zero, e eu tomei a decisão que eu não quero trazer alguém de fora. Eu quero continuar promovendo alguém aqui de dentro, fazer uma reformulação, que eu acho que a Mapal precisa valorizar a prata da casa e tudo mais. Então eu quero sugestões de vocês, pensem e me tragam. Fora daqui da reunião. Beleza. Aí eu pensei, pô, era a minha oportunidade. Eu já queria voltar para Belo Horizonte, né? Porque eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Fiquei 6 anos morando fora. Não, 7 anos morando fora de BH. Eu queria voltar para cá, minha noiva estava aqui, tinha pretensão de casar, minha família aqui e tal. Eu falei, pô, eu queria algo diferente. Então eu me candidatei para a vaga de gerente de produção. Falei pro Cid, eu quero ser o próximo gerente de produção. Ou seja, eu tinha toda uma carreira em engenharia e vendas, com um bom sucesso em vendas, e eu mudei para produção. E aí foi aí que o Sidney perguntou para mim, Conrado, mas você quer ser gerente de produção? O que você entende de produção, de fabricação de ferramenta? Eu falei, nada. Não entendo nada. Porém, Sidney, a Mapal já está aqui há 20 e poucos anos, 22, sei lá, 21 anos, no Brasil. Na Alemanha tem tinha mais de 60 e tantos, hoje 75 anos de idade. Tem um know-how gigantesco. Você não precisa de alguém que ensina a equipe, as 100 pessoas na produção, o que fazer, como produzir uma ferramenta. Eles sabem. Você precisa de alguém que faça gestão. E, modéstia à parte, é algo que eu gosto e que eu acho que eu sei fazer, principalmente liderança de pessoas. E uma boa comunicação com a matriz na Alemanha, que eu estava sentindo que a nossa fábrica estava um pouco distante a comunicação, né? E vocês falam mais inglês? Ou... Em inglês, 100% em inglês. Tá. E eu sempre quando eu comecei na Mapal, um dos fatos que eles me contrataram é em 2004 como estagiário, porque eu já falava inglês. Né? Então isso... E eu, na área comercial, eu tinha muito contato com o pessoal na Alemanha, né? Os especialistas e tal. Eu criei uma rede de relacionamento muito boa lá. E eu falei, pô, é isso que você precisa. E aí, de alguma forma, você já topou a ideia. Então, isso foi uma grande mudança, um grande desafio. Eu saí de uma área comercial que eu estava, de certa forma... Consolidado, até um pouco, vamos dizer assim, numa zona de conforto. Eu estava tranquilo, fazia muito bem o trabalho, a equipe estava engajada. E eu falei, pô, vou fazer algo totalmente diferente e vou me desafiar. E foi aí que eu mudei para Belo Horizonte. Comecei a assumir a produção, tive muitas dificuldades no início para entender o que é a gestão de uma fábrica, gestão industrial, é algo totalmente diferente, algo que eu tinha estudado na faculdade, mas há 10 anos antes, né? E nunca tinha botado em prática. E como foi pegar uma equipe de técnicos que conhecem do que estão fazendo e que sabem que você não conhece? Como que foi para você lidar com isso? Conta para nós alguns aprendizados e segredos. Luiz, isso foi para mim, assim, eu já passei várias coisas, mas essa mudança foi a maior mudança na minha vida.
né? E foi a mais desafiadora e a que eu mais tenho lições aprendidas disso. Né? Porque, assim, querendo ou não, sai um cara, um cabeça branca, com mais ou menos 60 anos de idade, que fundou a empresa do zero, que conhecia tudo, que conhecia cada parafuso, cada uma das 100 e poucas máquinas que estavam naquela fábrica, ele que tinha comprado. Né? Sai esse cara que conhece tudo e entra um moleque isso foi 2017, então eu tinha 32 anos, né? Entra um moleque e que não sabia nada do que estava fazendo de produção de ferramenta. Claro que eu tinha um relacionamento muito bom com a equipe, né? Da produção e tal, da engenharia. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar o pessoal, né? Os supervisores e líderes e tal, que todos eram mais velhos do que eu, 100%, né? E falei, pessoal, eu tô aqui, nós precisamos fazer junto esse negócio dar certo, e não quer dizer que estava errado, agora só temos que continuar e, se possível, melhorar. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, e cara, olha que interessante, Luiz, essa mesma frase que eu falei para eles agora, eu falei depois em 2020, que eu posso contar, e há 3 semanas atrás. Que eu falei com eles o seguinte, sempre que vocês entravam nessa sala, vocês entravam com um problema, uma dúvida, uma pergunta, e vocês saíam com uma resposta e uma solução. Porque a pessoa que estava aqui entendia de tudo, conhecia de tudo. Então, imediatamente, ele tinha uma solução. Ele sabia o que fazer. A partir de agora, sempre que você entrar nessa sala com uma pergunta, vocês vão ter que entrar junto com 2 ou 3 possíveis respostas. Porque eu não tenho resposta para vocês. De problemas técnicos. Vocês vão trazer as possíveis respostas. Vocês vão pensar nas possíveis respostas. E juntos, nós vamos decidir juntos qual caminho fazer. Agora, quem vai dar a solução não sou eu, são vocês. Então, isso foi muito desconfortante para eles naquele momento, óbvio. Eles estavam acostumados e, claro, isso foi o primeiro discurso, mas até isso realmente acontecer, eu tive que dar alguns nãos várias vezes, né? A pessoa chegou com esse problema. Estavam me testando, né? Estavam me testando. E outra coisa, eles estavam acostumados com outra forma de gestão. Então, eles estavam acostumados a entrar com, tem esse problema, o que eu faço? Eu não sei, o que você acha que tem que fazer? Aí ele parava para pensar, falou, não sei. Falei, então volta lá, pensa, quando você tiver alguma solução, você vem aqui e traz. Porque muitas vezes, é óbvio que eu não era um totalmente imbecil, né? Eu tinha algumas possíveis soluções. E hoje eu pratico isso diariamente, mesmo quando eu tenho total domínio de um assunto. Se algum gerente meu, alguns pessoas, enfim, chega na minha sala com um problema, eu nunca dou de imediato a minha solução. Por mais que eu conheça a solução e eu acho que eu tenho certeza de uma solução. Por quê? Se ele me faz uma pergunta e eu dou a resposta, eu sou a autoridade máxima dentro daquela sala. Ele automaticamente vai fazer o quê? Por mais que ele tenha alguma ideia, alguma sugestão para ele que ele segurou, ele quer validar primeiro. Então, eu dei a minha solução, a minha sugestão. Pô, chefe, cara, você é foda, hein? Parabéns, vamos fazer isso então, ótimo. Porque depois, se der problema, foi o Conrado que falou para eu fazer. Exato. E eu tô travando ele de dar a solução que ele acha que pode ser. E ele vai aprender que toda vez que tiver problema, vai no Conrado, que o Conrado tem Exatamente. Né? Só que isso é uma coisa assim, que foi muito difícil para mim fazer sempre, porque, cara, o ser humano tem um negócio que é muito complicado, chamado ego, você sabe muito bem disso, né? E é muito gostoso para qualquer um, quando alguém chega, porra, estamos com um problema enorme, o que a gente faz? Cara, faz isso aqui. E o cara, porra, cara, parabéns, cara, que bom que tem você aqui, cara, vamos fazer e resolver os nossos problemas. Aquilo massageia o nosso ego de uma forma que a gente fica, putz, o que seria essa empresa aqui sem mim? Né? Então, a grande dificuldade é conseguir segurar o seu ego e não dar a resposta. E deixar que a outra resposta venha. Porque se você fala a sua primeiro como a maior patente daquela sala, você está bloqueando as outras respostas de chegar, as outras possíveis ideias, que muitas vezes são melhores que a sua. E aí você vai ganhando o time. Sim. O que aconteceu na sequência? Foi muito legal, que depois, alguns meses depois, né, tempos, que a gente foi... Eu tenho um perfil que eu até tenho que controlar um pouco, que eu crio muita amizade com o pessoal, né? Amizade, assim, de brincadeira, de liberdade, de algumas coisas, de ter um ambiente mais descontraído, né? E aí, muito depois comentaram, pô, quando você veio pra cá, muita gente ficou, né, desconfiado, o que esse moleque tá fazendo aqui? Igual a gente veio, realmente a gente te respeita, a gente sabe por que você tá aqui. E a gente viu tanto que a gente conseguiu desenvolver, né? E aí não é o que o Conrado desenvolveu, é o que nós conseguimos desenvolver. Diferente porque você nos deu corda. Você deixou a gente fazer, você deixou a gente experimentar,
né, era muito bloqueado. Só faz o que o mestre, que o chefe está mandando. Né? E eu não estou aqui criticando o gestor anterior, tá? Acho que são gerações diferentes. E contextos diferentes. Contextos diferentes, exatamente. Né? Eu não estou aqui para ficar criticando, porque o cara que estava antes fez um baita de um trabalho, desenvolveu essa empresa com uma geração diferente e fez um muito trabalho. Agora, realmente, eu precisava trazer o meu modelo de gestão, que não é melhor do que o outro, é diferente. E quanto tempo você ficou na produção? Na minha carreira são sempre passagens curtas, né? Eu fiquei como gerente de produção durante 1 ano e meio, porque o que aconteceu? No meados de 2018, o então presidente da Amapá do Brasil, ele foi chamado para ser o presidente da Amapá dos Estados Unidos. Né? Só que naquele momento ele ficou com as duas. Ele ficou morando nos Estados Unidos, focado lá, porque é um mercado 10 vezes maior que o do Brasil e tinha um problema grande para ser resolvido. Continuou como presidente, né, da Amapá do Brasil, porém ele alçou a mim e a Ana, que era a nossa então gerente financeira, para funções de diretor. Então, desde 2018, eu fui alçado à função de diretor operacional, né, o famoso COO. Né? E naquele momento eu voltei a ter responsabilidade sobre a área comercial. Então, eu peguei toda a parte de produção, que eu já estava, mas a área agregou a engenharia também, né, e a parte comercial. Isso foi em 2018, quando eu comecei a ser, pela primeira vez, responsável legal por uma empresa no Brasil. Né? Então, eu comecei a assinar em nome da Amapá do Brasil. E aí o peso da caneta. Você fala, opa, quando tem um processo judicial, alguma coisa, agora é o meu nome que está ali na reta. Então, começou a ter essa experiência, mas foi uma experiência muito boa, porque eu sempre falo assim, o Sidney foi e ainda é até hoje um grande mentor na minha vida, ele nos ajudou muito nesse processo todo. E aí, quando você assumiu essa posição, ou seja, era como se fosse o grande superintendente de tudo, né? Como é lidar no Brasil com uma empresa de mentalidade alemã? É muito interessante, Luiz. E hoje, agora com um pouco da experiência que eu tive já na Amapá da Itália e com alguma experiência que eu tive também de intercâmbios com a Amapá, Estados Unidos e México, realmente assim, dá para ver nitidamente que a cultura alemã da Amapá, ela é disseminada no mundo inteiro. Da forma de se trabalhar, aquela importância que se dá para a qualidade do produto, para a engenharia, né, para a burocracia, que tem a parte boa da burocracia, mas tem os exageros que a gente tem, né? Esse é o lado positivo que eu sou fã, né? A disciplina. A disciplina alemã é algo impressionante, que o brasileiro acho que tem que aprender mais com isso. O brasileiro é muito engenhoso, é muito inventivo, mas ele perde a mão na falta de disciplina muitas vezes, né? Porém, tem o outro lado, que aí eu acho que o brasileiro ele se destaca, que realmente é essa inventividade, mas é a agressividade comercial. O alemão, de forma geral, ele não é agressivo comercialmente, né? É um produto, uma tecnologia, uma cultura que se vende automaticamente, né? O Made in Germany é muito forte, né? Já o Made in Brasil, a nível global, não é tão forte. Então, a gente precisa usar o marketing, a vendas de forma agressiva para ter sucesso. Então, o grande aprendizado que eu tenho em relação à cultura alemã, que eu sou fã, eu trabalho para empresas alemãs há 20 anos. Né? Eu trabalhei em 4 empresas da minha vida. Uma durou 3 meses só, mas todas que eu fiquei foram todas alemãs. E eu quebrei um pouco do paradigma que era uma tudo igual, porque eu trabalhei em 3 empresas alemãs e nas 3 eu tive contato direto com os donos, as famílias donos das empresas. Então eu vi que são famílias diferentes, com culturas bem diferentes. Né? Mesmo sendo alemãs. Mesmo sendo alemães, são muito diferentes essas 3. Mas acho que a gente tem que pegar essa parte boa da disciplina, da qualidade máxima, né? Porém adaptar para uma questão que é uma dificuldade que a Amapá está tendo hoje a nível global, né? Que é ser mais agressivo comercialmente, buscar mais o negócio, ser mais proativo na busca pelo cliente, menos só esperar o cliente ligar para buscar alguma coisa da gente. E aí, quando que você assumiu como presidente? No pior momento possível. Conta para nós como é que foi isso. Foi em maio de 2020, no meio da pandemia. Da pandemia. E foi engraçado. Eu estava no cabeleireiro, cortando o cabelo, né? E de repente toca meu telefone, o Dr. Kress, que é o dono da Amapá do Brasil, presidente global, me ligando no telefone. Eu falei, mas ele nunca me liga. Isso não é, não. Geralmente ele liga para o Sidney, que era então o presidente e tal. Ele me ligou. Eu falei pro barbeiro, falei, para um pouquinho, porque é isso que eu preciso atender, né? Eu conversando, tudo bem, ele perguntando como é que tá a Amapá do Brasil, como é que estão as coisas, como é que tá vendas e tal. Eu falei, tá péssimo, né? Porque pandemia, tá todas as montadoras paradas, a gente depende muito de vendas para a indústria automotiva, né? Então, imagine, maio de 2020, não sei se você lembra, todas as montadoras, tudo parado.
negócio péssimo. A gente negociando com o sindicato, já estava o pessoal em redução de jornada, todo mundo em home office, aquela loucura, né? E eu não entendendo, porque ele perguntando como é que estavam as coisas aqui, eu só tinha coisa ruim para falar para ele. Infelizmente, tá tudo ruim, Dr. Kress. E aí, no final, depois de uns 20 minutos, 30 minutos, ele pergunta: você acha que você está pronto para assumir a Mapau do Brasil como um todo? Eu vou responder o quê? Né? A resposta que você deu a vida toda. Vamos embora, né? Vamos para cima. Claro, estamos aí. Na verdade, a resposta foi um pouco diferente. Se você me permite contar uma passagem importante da minha vida, que eu acho que para mim foi... Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com o pessoal na Mapau e eu comentei que para mim isso foi um dos pontos mais game changer, né? Mais mudança de jogo na minha vida. Que foi em 2014, em abril de 2014, quando o Sidney me recontratou para a Mapau do Brasil como gerente de vendas. Eu tinha 28 anos de idade. Ele me recontratou como gerente de vendas do Sul e eu falei: legal, apertamos as mãos, bacana, vai ser um prazer trabalhar de novo com você, mas Sidney, um dia eu quero ser o seu sucessor. Eu falei isso para ele. Eu falei isso para ele: eu quero ser o seu sucessor. E qual que foi a reação dele? Ele riu da minha cara. Né? Ele riu, eu falei: não, beleza, eu não tô brincando. Eu sei que parece engraçado, eu tenho 28 anos, eu sou um moleque e tal, mas eu não tô falando que eu quero tomar o seu lugar. Não tô falando que eu quero isso amanhã. Eu sei que um dia você pretende se aposentar daqui 5 anos, 10 anos, não sei quanto tempo, né? E se você não tiver outra opção, não tiver alguém outro em mente, eu sei que eu não tô pronto para isso agora, mas eu quero estar pronto. Isso é algo que eu almejo um dia, daqui 10, 20, 15, não sei quanto tempo, né? Então, se você quiser, de alguma forma, ir me preparando e me moldando para isso, vai ser um prazer enorme, eu quero. É algo que eu almejo, né? Eu sei que é algo que está muito longe de mim, mas é algo que eu almejo. E aí, quando o Dr. Kress me fez essa pergunta, isso foi 6 anos depois, 2020, né? Eu falei: Dr. Kress, sim, eu preciso falar que eu estou pronto, porque eu me preparo isso há 6 anos, desde que eu voltei para a Mapau do Brasil. Então, se eu falar que eu não estou pronto, nunca vou estar pronto, né? Se você acha que você precisa de mim, estou aí. E a gente nunca está pronto. Não tem. Não existe assim: eu estou pronto para isso, não. A gente vai ficando pronto à medida que os desafios vêm. Aí você aceitou. Aí eu aceitei. Na verdade, ele não me convidou. Ele me perguntou se eu estava pronto. Aí eu falei que sim, ele falou: então tá bom, tchau. E aí você não sabe. Eu falei: e agora? O que eu faço com essa informação? Imediatamente eu liguei para o Sidney, que estava nos Estados Unidos. Eu falei: Sidney, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou: tá bom, ok. É porque eu não podia te falar, tem algumas coisas acontecendo. Eu estou me aposentando, ninguém sabe, eu vou me aposentar ao final do ano, mas espera um pouquinho, segura essa informação com você, eu vou alinhar com o Dr. Kress e a gente te passa isso. Aí passou 1 ou 2 semanas, ele fez uma reunião comigo e com a Ana, né? E me passou essa informação, com o Dr. Kress, a gente alinhou e oficialmente eu assumi em agosto de 2020, né? Estava começando a retomar na pandemia. E foi interessante porque eu lembro dessa, como foi hoje, né? Uma reunião que, acho que 2 semanas depois, acho que lembro que não sei se era 8 ou 9 de maio, não lembro agora se era no meu aniversário ou não, acho que era no dia do meu aniversário, dia 9 de maio. O meu filho tinha acabado de nascer, o meu filho nasceu no dia 4 de maio de 2020. Eu estava na maternidade do Mater Dei, Hospital Mater Dei, com a minha esposa. Eu tinha voltado porque meu filho teve que reinternar, porque ele estava com perda de peso e tal. E a gente fez uma reunião com os gerentes que o Sidney anunciou que ele estava se aposentando e anunciou que eu seria o próximo presidente para toda a equipe gerencial. E todo mundo falou, deu os parabéns, e eu fui falar, eu não consegui falar, eu estava só chorando, porque era um boom de emoções, né? Era o meu filho, meu primeiro filho, estava vendo ele na minha frente nascer, eu estava assumindo uma carreira, algo que eu almejava, que eu tinha um sonho, né? E eu sempre falo para as pessoas, ser ambicioso não é ruim, é importante, que é diferente de ganancioso. Ambição todo mundo tem que ter. Acho que quanto mais a gente tiver ambição e sem querer passar por cima das pessoas, né? Então, assim, aquela ambição que eu tinha estava sendo atingida. Eu tinha noção do desafio enorme que estava pela frente. Assumi uma empresa no meio da pandemia com prejuízos gigantes, né, naquele momento. Mas foi um boom de emoções e a gente não consegui falar. Então, eu fiquei só chorando, olhando para o meu filho ali, aquela boom de emoções. Então, mas foi bem... Então, assim, só para passar, foi bem interessante essa passagem de que foi algo que eu planejei, foi algo que eu queria, né, desde muitos anos antes. E como é que você virou o jogo de faturamento no momento de crise? Foi outra virada. Foi outra virada, sim. 2020, uma coisa que é interessante, quando a gente foi fazer o nosso planejamento estratégico de 2021, já com o Sidney fora da empresa, né? Nós chamamos a equipe gerencial, a gente se reuniu fora da Mapau e tal, para refazer o nosso planejamento estratégico completamente, né? Porque 2020 foi um ano péssimo, foi o prejuízo histórico da Mapau do Brasil, foi realmente muito ruim.
E a primeira pergunta que eu coloquei para a gente pensar foi: por qual motivo ou por quais motivos, além da pandemia, a Amapá do Brasil teve um prejuízo tão grande em 2020? Ou seja, tira a desculpa da pandemia. Vamos analisar outros fatores. Por que a gente foi tão mal? Porque é muito fácil. Todo mundo, quando fala assim, não... Qual é a culpa na pandemia? Na pandemia, 2020 foi ruim por causa da pandemia. Mas e aí, o que você podia ter feito? Várias empresas cresceram absurdamente durante a pandemia, né? Surgiram, cresceram muito, renovaram, pensaram fora da caixa, mudaram o seu negócio com uma agilidade muito grande, né? E a gente foi pensando, claro que foi difícil para todo mundo pensar fora da caixa, mas como assim? Não dá para desconsiderar a pandemia, né? E a gente conseguiu. Em 2021, a gente teve um bom resultado. Em 2022, a gente já teve um resultado acima de 2019. E em 2023, no ano passado, foi o melhor resultado histórico da Amapá do Brasil. E esse ano vai ser, de novo, o melhor resultado em volume de vendas. E eu acho que a grande virada de chave que a gente fez foi realmente desconfortar o pessoal, tirar da zona de conforto e pensar algo diferente, né? Eu falo muito isso com o pessoal. Gente, o que diferente nós vamos fazer para ter um resultado diferente? Né? Isso é algo, assim, para mim não tem muito segredo além do que o Sidney, que é um dos mentores, sempre falou. Gente, tem coisas que é que nem ferrinho de dentista. É ficar ali cutucando a ferida, repetindo. Então, ontem mesmo, estava numa reunião de indicadores na Amapau, que 2 dos supervisores apresentaram os resultados como plano de ação, porque no caso deles o resultado estava ruim, colocou um plano de ação, que era um plano de ação, na verdade, repetitivo, que estava mostrando algo que já estava sendo feito, né? Eu falei, tá, mas e o que você vai fazer? Não, isso aqui não, mas isso você já faz. Eu falei, agora pensa o seguinte, fulano, o que nós vamos fazer de diferente a partir de agora para mudar o resultado? Porque isso que você está falando a gente já faz. Ele falou, não sei. Eu falei, não tem problema, se você não sabe, ok. Então você pensa, esse plano de ação não está aprovado, traz um outro. Porque senão, o que você está falando? Você vai continuar fazendo o que já estava fazendo. O que vai continuar acontecendo com o resultado? Vai continuar ruim. Né? Isso foi um pouco difícil de mudar nessa cultura, porque o alemão ele não é uma cultura inventiva, né? de pensar fora da caixa. Não, eu faço assim porque eu sempre fiz e vou continuar assim. É disciplina. Eu tenho a disciplina de não sair da faixa. Né? Mas eu acho que a grande questão para a gente recuperar da pandemia foi isso em todos os setores. Porque como eu tive essa vantagem muito grande, essa oportunidade na Amapau de trabalhar nesses diversos setores, né? Engenharia, customer service, setor cliente, setor concorrente, produção, vendas, eu consigo ter uma visão holística muito grande. A Amapau me permitiu me formar ali dentro, na maior universidade da vida que chama emprego, né? E me formar com assim, ninguém consegue, vamos dizer assim, me engalobar, sabe? Os setores botam um plano de ação mais ou menos, não, mas eu sei que isso aí não é muito bem assim, querido. Eu não sou expert em alguma coisa, mas eu sei que isso aí não é muito diferente do que você já está fazendo. Né? Então, acabei desconfortando o pessoal. A gente criou vários indicadores, criou metodologias de trabalho diferentes para pensar em algo diferente. E a equipe que mais se desconfortou, sem dúvidas, e até hoje é a mais desconfortável, é a de vendas. Porque eu falo que eu sou um cara da engenharia, eu sou um cara de produção, eu sou um cara de vendas. Mas se tem 2 coisas que brilham o meu olho profissionalmente, é vendas e liderança. Né? Então, assim, vendas, cara, eu sou apaixonado com isso. Eu brinco com o pessoal que eu tenho uma adrenalina de resolver problemas com o cliente. Que acontece muito, se o cliente está pé da vida, tá bravo, não, vem aqui, vamos resolver, tô com um problema enorme e tal. E aí senta na mesa, tem aquela comitiva de 10 pessoas da Fiat, da Volkswagen para acabar com você. E os nossos gerentes de vendas ficam, nossa, o que a gente vai fazer? Vamos tentar dar o skip nessa reunião. Eu falei, não, pode marcar, eu vou. Eu adoro isso, eu tenho uma adrenalina, que de alguma forma eu consigo... Estudo muito um problema, tento entender. Se a gente está errado, tem que assumir o problema. Não adianta, porque quando você assume o problema, acabou. Já desarmou todo mundo. Tenta criar um ambiente favorável e, no final das contas, a gente acaba saindo com algum projeto novo que a gente vai desenvolver lá dentro. Né? Então, assim, realmente eu amo isso. E tanto que na nossa conversão de vendas do ano passado... Perdão, desse ano, do começo desse ano, 2024, o lema, todo mês a nossa conversão de vendas, todo ano, ela tem um lema, né? O lema era uma frase do Bernardinho, que era aos campeões do desconforto. Por que isso? Porque o ano passado foi o melhor resultado histórico da Amapau do Brasil. Vocês relaxarem, acabou 2024. Exatamente. E eu dei nós colocamos uma enxurrada de vídeos do Bernardinho ali, né, dele falando o que os campeões olímpicos costumam acontecer. Né? Eles se acomodam. Né? E a concorrência, que não foi campeão e que perdeu muita coisa, eles estão com sangue nos olhos. Então, se a gente não se desconfortar sempre, cada vez mais, a tendência é cair. Quem está no pico só tem um lugar para você ir, é para baixo. É verdade. Né?
Então, esse ano tem sido um ano também de muita mudança para todo mundo, em software de gestão de vendas, em mudança na empresa como um todo, né? A gente está fazendo um trabalho junto lá sobre cultura organizacional, reformulando toda a arquitetura cultural da Mapal do Brasil, com a ajuda de vocês, que está sendo algo sensacional para a empresa e aí para todos os setores, obviamente, né? Eu acho que o segredo é esse, é sempre provocar a mudança. E o que mudou do Conrado estagiário para o Conrado presidente da Mapal do Brasil? Putz, que pergunta. Cara, uma coisa, eu acho que assim, a principal mudança, sem dúvida, né, é o conhecimento. Claro que a gente desenvolve, eu fiz alguns trabalhos de coaching, que o autoconhecimento é muito importante para líderes, no meu ponto de vista, né, que me ajudaram bastante. Algumas mentorias que também me ajudaram muito, mas não na questão de autoconhecimento, mas na questão de alguém que já está, né, como diz, casca grossa já nas coisas e sabe um pouco do que fazer, porque eu assumi uma posição de C-level muito jovem, né? Eu tive pressões internas muito grandes sobre isso, então faltava o que eu vou fazer? Faltava aquele traquejo de empresário mesmo, né? Então isso me ajudou bastante, mas uma coisa que eu nunca parei de fazer foi estudar. Né? Então, a grande diferença entre o Conrado de 2004 para o Conrado de 2024, claro, são várias diferenças, né? Hoje eu sou pai, eu sou casado, enfim, isso muda muito, né, a perspectiva do homem, né, do ser humano. Mas é o conhecimento, né? Hoje eu sou formado, sou engenheiro mecânico, tenho 2 MBAs, tenho vários cursos de liderança, falo 4 idiomas. Então, assim, estou indo para o 5º daqui a pouco, né? Eu vou ter que aprender italiano. Então, assim, isso realmente mudou muito. Tem uma carreira internacional importante de viagens, né, a trabalho. Mas realmente o que mais importa, o que mais fez a diferença na minha vida, não foi só querer. Né? Eu tô aqui hoje... Se você dar uma orientação para jovens que estão começando sua carreira no mundo dos negócios, né? Como estagiário, trainee ou qualquer posição mais especialista, ou técnica, ou analista, e tem a ambição de ser um executivo-chefe. Se você fosse dar um conselho para esses jovens, quais seriam algumas premissas importantes, algumas diretrizes que você aprendeu para eles não atropelarem as coisas? Legal. Cara, eu gosto de falar muito sobre isso, assim. Que na Mapal, uma coisa que eu faço questão, todo mundo que entra como estagiário, os novos funcionários, mas principalmente os estagiários, que eu tenho um carinho especial, eu sempre falo, deixa eu recebê-los também, e falo, parabéns, seja bem-vindo, eu espero que você seja o próximo presidente da Mapal do Brasil. Eu falo isso olhando nos olhos, os caras ficam assim, porque eu fui estagiário aqui há 20 anos atrás, né? E eu não vou ficar aqui para sempre, até porque eu já estou saindo agora, inclusive, né, da Mapal do Brasil. Do Brasil, né? Mas assim, você tocou num ponto que é importante, que você já nichou. Você falou, estagiários que têm ambição de ser executivos. Exato. Porque você já nichou. Porque nem todos têm essa ambição. Muitos não sabem o que está fazendo. Estão ali porque o pai falou, tem que fazer alguém. O mundo falou que você tem que trabalhar, que você tem que fazer um estágio. Porque eu não sei. Ganhar dinheiro. Estou ali para ganhar dinheiro e tal. Então, assim, tendo essa ambição, eu tenho algumas dicas, assim, mas eu acho que a principal que eu falo pro pessoal é não guarde essa ambição para você. Não tenha medo de ser ambicioso. Se você quer, por exemplo, eu cheguei pro presidente da empresa e falei para ele, eu quero ser o seu sucessor. No momento que eu não estava preparado para aquilo. Eu não tinha idade, não tinha carreira, estava acabando de entrar na empresa. Tanto que ele riu da minha cara. Só que eu tenho certeza que isso sempre ficou na cabeça dele. Depois esse menino quer alguma coisa. Pelo menos ele quer. Se ele é bom ou não, deixa eu entender. Ele está fazendo a parte dele também. Então, né? assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que no momento, lá 3 anos depois, quando ele aceitou a minha candidatura para sair de gerente de vendas, que com um baita resultado, tinha um excelente resultado como gerente de vendas no sul do Brasil, e ir para gerente industrial, foi um risco muito grande que ele tomou. Então, ele perdeu naquele momento talvez um dos melhores gerentes de vendas que ele tinha regionais do país, em ascensão, uma carreira muito boa, e colocou um gerente industrial com 0 de experiência. Né? Mas quando ele fez isso, ele tem certeza que ele já fez pensando que, pô, tô formando esse cara para um dia ele estar no meu lugar. Né? Então, assim, se eu não tivesse falado isso para ele, se eu não tivesse compartilhado a minha ambição... Ele não ia fazer sentido o que você estava propondo. Ele não ia entender aquilo. Né? Então, assim, eu sempre compartilhei isso com as pessoas, principalmente que as pessoas que podiam mudar a minha vida. Então, eu sempre pedia feedback para ele. Né? Os diretores da Mapal da Alemanha, quando vinham para cá, como eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre chamava os caras para jantar. Final de semana, gente, quem que vai levar o alemão aqui no domingo para ir almoçar? Opa, eu era o primeiro a levantar a mão. Se não tem ninguém, eu vou.
Porque eu quero ter esse relacionamento, eu quero ter esse contato, eu quero conversar, eu quero entender como é que é lá. Né? Sejam curiosos, né? Não guardem as suas dúvidas, as suas ambições, querer saber, porque ter ambição por conhecimento é muito importante. Né? E a Mapal é um terreno muito fértil para isso, porque a equipe interna, elas compartilham muito conhecimento, não tem essa questão de ficar segurando um para o outro. Né? E uma outra coisa que eu sempre comento para todos os funcionários é o seguinte: se você quer crescer, ganhar mais dinheiro, vamos falar muito abertamente, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ter uma ascensão na carreira, não basta você chegar todo dia cedo, trabalhar duro, fazer tudo que o seu chefe, fazer tudo perfeitamente, atingir todas as suas metas e achar que você vai ser promovido, porque isso é o mínimo que te espera de você. Você está fazendo o que está no contrato. O contrato a gente te paga todo mês aquele valor e você trabalha e cumpre as metas todo mês. Isso está no contrato. Se você quer crescer, só fazer aquilo que você paga todo mês não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que estudar. Você tem que se capacitar. Fazer aquele algo a mais, o famoso algo que ninguém está esperando, fazer algo muito diferente, né? Pô, mas tá todo mundo me elogiando. É porque você está fazendo o seu trabalho normal, bem feito. Agora, se você está muito fora da caixa, né? Principalmente buscar conhecimento, porque o brasileiro não tem muito costume de buscar conhecimento, de estudar, de ler livros. E quer esperar coisas prontas. Né? Quer esperar que a coisa caia do céu. Daqui a pouco aparece uma vaga. Pô, mas por que você não me considerou para aquela vaga? Ah, porque você não tem a capacitação A, B ou C. Pô, mas você nunca me falou que eu precisava? Você nunca perguntou? Você nunca me falou que você queria crescer aqui dentro? Então eu escuto, recentemente, algumas vezes a gente pede algum funcionário assim, pô, mas eu queria crescer e na vaga tal você colocou fulano, pô, mas você nunca me falou que você queria ser um líder. Claro, tem a falha também da empresa de talvez não perguntar, né? E por isso que hoje eu pratico muito isso para todo mundo. Por exemplo, hoje eu estou saindo da Mapal do Brasil, né? Tô mudando de setor, estou indo do setor Brasil para o setor Itália. E infelizmente hoje não tem ninguém dentro da estrutura da Mapal do Brasil para assumir essa função. Só que eu perguntei para todos eles antes quem queria. Quem queria, ninguém queria. Falei, ok, se ninguém quer, eu não vou nem cogitar vocês, porque por mais que você tenha a capacitação que eu entendo para aquilo, se você não quer, não adianta. Porque querer é o princípio básico, né? Então, assim, não escondam isso e busque conhecimento, busque estudar, invista o seu tempo, né? Eu fiz um discurso para os funcionários da Mapal do Brasil mês passado, quando foi anunciado que eu estaria saindo e tal. Eu falei para o pessoal, depois a gente fez um pouco antes, teve um dia do estagiário, que a gente sempre comemora na Mapal o dia do estagiário. Né? E eu falei para o pessoal, gente, cuidado com isso aqui. O celular estraga nossas vidas. É uma tecnologia, tem todos os pontos positivos. Muita gente está assistindo pelo celular, né? Mas isso traz procrastinação. Se a gente pegar a quantidade de tempo, horas que a gente gasta em redes sociais, enfim... A gente deixa de estar usando em outras coisas. E você converter isso para ler um livro, fazer um curso, né? Escutar um podcast como esse que vai te agregar, a gente deixa de ter conhecimento. Né? Então hoje, não só a nova geração, a gente tem mania de falar que é a nova geração, mas hoje a geração, inclusive os baby boomers, ficam horas e horas e horas no telefone. Né? Então a gente tem que cuidar muito com isso e buscar conhecimento e parar de procrastinar na vida, que é algo que não agrega em nada. E agora você está assumindo, mais uma vez, uma outra virada de chave na sua vida, saindo de presidente da Mapal do Brasil para presidente da Mapal na Itália. Como é que você está preparando agora? Você está exatamente nessa transição. Estou nessa transição agora. Como é que você está preparando essa transição para chegar na Itália com família, vai todo mundo? Como é que vai ser isso? A primeira, assim, já era algo que a gente planejava, que eu falo, eu e a minha família, né? Eu e minha esposa, já há algum tempo essa mudança de país. Né? Eu já tinha essa ambição de ter uma profissão a nível internacional. Eu sabia que no Brasil, dentro da Mapal, tinha uma certa limitação, e não é pequeno, mas eu sempre fui ambicioso. Né? Então, sempre que eu chegava num patamar X, eu pensava, tá aí agora, quais são os próximos passos? Né? Não que tem que ser imediato, mas você tem que planejar e almejar coisas maiores, né? Até para a gente poder promover coisas maiores. Então, eu já tinha isso planejado já há algum tempo, mais de um ano. Então, foi relativamente fácil, porque a gente chegou a cogitar possibilidades de ir para a Alemanha, por exemplo, né? De se mudar para a Alemanha. Isso é algo conversado. E quando veio a possibilidade, o convite para assumir a Mapal da Itália, eu falei para minha esposa, se já estava difícil hoje, já estava fácil, tomar a decisão de talvez ir para a Alemanha, para a Itália, então é muito mais fácil. Né? Porque a cultura é muito mais próxima da do Brasil. É verdade. O idioma é muito próximo. A gente já estou estudando. Bem mais favorável, né? O clima é muito mais próximo. Né? Tem muita influência italiana na cultura brasileira, comida, tudo. Né? E
para facilitar, que foi realmente uma coincidência, minha esposa e meu filho têm cidadania italiana. Então isso facilitou ainda mais. Realmente. Eu não, eu sou o imigrante, eles são italianos. Mas isso foi realmente uma decisão de família, né? Não foi só realmente uma decisão profissional, porque que não é uma mudança completa da minha esposa, muito, talvez mais para ela do que para mim, né? Porque para mim, profissionalmente falando, vamos dizer assim, eu vou estar na mesma função. A função que eu tenho no Brasil vai ser a mesma função que eu tenho na Itália, só que num país diferente, com uma cultura diferente e a equipe completamente diferente, mas na mesma empresa, né? O que a Mapal da Itália faz é exatamente o mesmo que a Mapal do Brasil faz. Então, não vai ser uma mudança tão grande a nível profissional. É mais cultural. Mais cultural. Para minha esposa vai ser maior e para o meu filho também. Apesar que meu filho com 4 anos, a gente sabe que a adaptação... a gente está muito mais preocupado com a adaptação dele do que ele. Porque ele rapidinho já vai estar adaptado, sem dúvida nenhuma. Mas, primeiro foi isso. Uma decisão familiar. Né? A gente botou no lápis e no coração, nos sentimentos, várias coisas, né? Mas a gente está muito animado. Eu tive pela primeira vez agora lá na Mapal da Itália, fiquei 10 dias lá. Foi uma experiência impressionante, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim, muito mais do que eu imaginava. Eu estava, obviamente, ansioso com esse momento, mas a receptividade de todos foi muito boa. Foi positiva. Foi muito positiva. O país é sensacional, né? Não tem o que falar da Itália. Onde que fica a fábrica na Itália? Fica na província de Milão. Fica pertinho da cidade de Milão. Mais ao norte, né? Ao norte da Itália, né? Então, assim, eu estou bastante animado. Eu acho que as dificuldades que eu vou ter inicialmente vão ser mais de idioma, mas eu já vi que isso não vai ser um grande problema, porque toda a equipe que responde diretamente para mim fala inglês. Todos falam inglês. Alguns um pouco menos, outros mais, mas às vezes quando falta o inglês de algum, quando o cara fala italiano, eu já consigo entender, porque eu já estou fazendo aula de italiano intensivo já há uns 2 meses, então eu já consigo entender algumas coisas. Eu falo, fala devagar italiano que eu entendo. E é muito próximo do brasileiro, então se você pega a estrutura das palavras, enfim, né? Isso, eu acho que em poucos meses a gente já vai estar conseguindo falar italiano, porque isso para mim é uma premissa, porque por mais que eu consiga hoje me comunicar com todos os diretos a mim, meu perfil de liderança, eu preciso me comunicar com todo mundo. Né? E claro que eu não falo com todo mundo o tempo inteiro, mas eu preciso chegar no chão de fábrica, conversar com as pessoas, olhar no olho, cumprimentar, ver como é que estão as coisas, perguntar das máquinas, enfim. Eu acho que as pessoas gostam desse contato, não do Conrado, mas do presidente da empresa. O presidente está próximo. O presidente está próximo, isso traz mais humanidade, né? Humanização, perdão, para a empresa. Né? Eu acho isso legal, eu gosto disso e se eu não puder falar o idioma deles, para mim não funciona. E o que você acredita sobre o futuro do nosso país e do mundo? Agora uma pergunta difícil para a gente caminhar para o nosso final, porque você chegou numa posição que é uma posição crítica. Uma posição de visão, né? E eu sempre costumo pedir às pessoas assim, me dê uma visão, o que você vê do nosso país, os desafios que a gente tem como negócio, como empresários, e a perspectiva que a gente tem para esses novos tempos no mundo, pelo que está acontecendo no movimento global. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu penso muito sobre isso, acho que todo mundo tem pensado cada vez mais, mas eu vou citar aqui uma frase do Dr. Kress, que é o dono da Mapal do Brasil, né, nosso CEO global, de julho. Eu estava na Alemanha finalizando um treinamento sobre liderança, que foi encomendado para a Mapal, muito bacana. E no final do treinamento ele foi lá e fez um encerramento e ele falou o seguinte: estejam preparados para os possíveis futuros, uma vez que nós não sabemos qual será o futuro. Então essa pergunta que você me fez fica na minha cabeça o tempo inteiro, ou seja, qual que é o futuro? Eu não sei, mas a gente tem que estar preparado para as possibilidades. Um pensamento de contingência contínuo. Total. Né? E não só de contingência, mas de oportunidades. O que pode ter de oportunidade para a Mapal, para mim como pessoa, para minha família, né? Então, assim, eu gosto de dividir o mundo de forma muito simétrica, porque eu sou engenheiro, o engenheiro pensa um pouco simetricamente, em 3 pilares, né? Econômico, social e político. Né? O mundo econômico, a ponto de vista social, o mundo vai continuar crescendo muito em questão de população, isso aí não tem dúvida, vai continuar crescendo. Porém, com uma ambiguidade muito grande, essa questão de gerações está muito complexo, as redes sociais tá surgindo muita discussão no mundo inteiro. A gente fala muito de Brasil, mas isso está no mundo inteiro aflorado. Só que esse crescimento da população, que vai continuar crescendo, e a população cada vez mais consumista, vai gerar cada vez mais oportunidades, né? Acho que está todo mundo muito preocupado com a economia global, que está com risco. Não, eu acho que isso não vai acontecer,
né? Porque, por exemplo, há poucos meses atrás falavam-se em recessão nos Estados Unidos. Gente, isso nunca passou perto de acontecer recentemente. Os Estados Unidos continua crescendo, a economia a pleno emprego. O desemprego lá acho que é 4%, sei lá, 3,5%. Você roda nos Estados Unidos, tem vaga para todo lado, que é a maior economia do mundo. Assim como na China também está muito forte. A China parou de crescer, está crescendo só 5% ao ano, gente. É 5%. A China é muito. A China parou de crescer 2 dígitos, sabe? Então, assim, a economia vai continuar crescendo muito. O que isso quer dizer? Vai continuar tendo muita oportunidade. Quem que vai ter crise? Quem não consegue pensar diferente. Não, meu negócio é esse, eu vou continuar fazendo isso e o meu mercado está caindo, por isso que a minha empresa está falindo. Então, o que vai acontecer? As oportunidades. Por isso que as startups estão tão forte, o pensamento startupiano, né? As pessoas que pensam, buscam algo diferente, né? E o brasileiro é muito forte, é muito inventivo nisso, né? E aí tem, obviamente, que não dá para não falar do ponto de vista político. Né, no aspecto político, o mundo inteiro está muito polarizado. Né? Acho que no Brasil a gente fala muito, né? A polarização esquerda-direita, mas quando você olha, né, no cenário político global, nos últimos talvez 10 anos, isso está muito forte no mundo inteiro. O Brasil é só um reflexo do resto do mundo. Né? Os extremos dos dois lados, que são, no meu ponto de vista, muito prejudiciais para um bom diálogo. Né? Assim, acho que independente de quem está no poder, se é um ou outro, mas uma oposição construtiva, sempre, politicamente, é sempre boa. E o que o Brasil e o mundo está perdendo é essa oposição construtiva, é a oposição destrutiva. Então isso é algo que me preocupa, eu não sei... a parte que mais me preocupa desses 3 pilares que, estupidamente, eu divido, né, social, econômico e político, é o político. Não só no Brasil, mas você perguntou de Brasil especificamente. Me preocupo muito no cenário político, das novas lideranças, porque toda nova liderança que surge, ela é sempre uma liderança extrema esquerda ou extrema direita. Isso me preocupa. Né? Talvez ter uma liderança mais ponderada, vamos dizer assim. Né? De certa forma, eu fico muito feliz com a aproximação do mundo empresarial no ramo político. Isso é bom, isso é algo que me agrada. Né? Não vou aqui falar de A ou de B, né? Nós não estamos nessa questão política, mas isso é algo que me agrada porque o mundo empresarial ele é mais profissional, ele é mais ético. Né? E o mundo empresarial hoje em dia, eu vivenciei isso hoje, eu vivenciei isso há 20 anos atrás, ele é muito mais ético do que no passado. Né? O SG, que veio forte com a questão da proteção do meio ambiente, ao social e a governança, né? O Gzinho, que para mim é o mais importante dos 3, ele SG, ele regula os outros. E ele regula o compliance, ele regula a ética no trabalho. Né? Isso, principalmente no Brasil, eu que trabalho, né, muito com a parte de vendas, né, eu vejo tanto que há 15, 20 anos atrás existia muito no Brasil, muita corrupção nas multinacionais, nos setores de compras. E hoje isso é muito raro de se ver. Né? Então, de forma geral, o ambiente corporativo ele é muito mais profissional do que o ambiente público, né? O ambiente de gestão pública. Né? Então, isso é algo que me agrada. E vamos torcer para que continue aí líderes não extremistas aparecendo e fazendo algo diferente. O problema é que, qual que eu acho que é uma grande chave, que é algo muito polêmico, mas é a minha opinião. Se você pega... Eu estava assistindo esses dias alguém comentando um CEO de uma grande empresa brasileira. Você pega as top 10 empresas. Né? Esses caras não ganham menos que 200, 300 mil por mês. Vamos falar em muitos reais, né? De uma grande empresa, não é o caso da Mapau do Brasil. Falando de Petrobras, de Vale, de Itaú e tal. Fora os bônus, né? Fora os bônus. Se você pega, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que hoje está uma grande discussão, né? Tá todo mundo no Brasil inteiro assistindo, né, os debates da Prefeitura de São Paulo. Assistindo o UFC em São Paulo. Exatamente. A Prefeitura de São Paulo, como orçamento, são 100 e poucos bilhões de reais por ano. É o 8º orçamento do Brasil, se for pensar em empresa. São apenas, se não me engano, 8 empresas, Vale, Petrobras, Banco Itaú, enfim, que tem orçamento maior do que esse. E qual que é o salário de um prefeito de São Paulo? Eu não lembro de cabeça, mas eu engano é 20 e poucos mil reais. Ou seja, você acha que um cara de altíssimo gabarito de gestão, que é o que precisa... Vai querer assumir como prefeito como esse? Você pega o presidente do Brasil, não ganha... Acho que o salário oficial, né? 40 mil reais, uma coisa assim. Né? É um baita de um salário, mas para assumir o Brasil... Né? Olha o orçamento, alguns trilhões de reais. Olha a responsabilidade que esse cara tem nas costas. Olha a pressão que esse cara tem. Esse cara não ganha só 40 mil reais. É óbvio que esse cara vai fazer o jeito... Não, para eu ter essa pressão toda aqui, eu preciso ganhar mais de alguma outra forma. Tem que ter alguns benefícios. Né? Então ele vai participar de conselhos, de não sei o quê. E aí são
as questões. Então, assim, refúgios para completar salário. Só que é algo difícil para você chegar numa população mais em massa, uma classe C e D, você explicar para isso que o presidente tem que ganhar R$200 mil por mês. Na minha opinião, é o que tem que ser no mínimo, o presidente do Brasil. Porque ele ganha muito mais do que isso. Só que oficialmente é só 41 mil. Agora, se você coloca, você vai estar aqui, você vai ganhar 200, 300 mil reais por mês. Ele falou, ok, isso para mim é muito mais que o suficiente, eu não preciso buscar outras formas ilícitas de ganhar dinheiro, é o suficiente, eu vou fazer o meu trabalho. Né? Eu acho que esse seria um caminho que outros países já têm. Né? Se você pega proporcionalmente, né? Outros países desenvolvidos têm um salário maior, mas ainda assim não é do mesmo nível do que as grandes empresas, que é o CEO da Apple, por exemplo. Né? Você pega a Apple hoje, é do mesmo tamanho a economia do que o governo dos Estados Unidos. É um pouquinho maior, inclusive, né? O orçamento da Apple. Né? Mas você pega também a distância de salário. Então, acho que o caminho para o mundo e para o Brasil, que é um caminho difícil, na minha visão, é profissionalizar a gestão pública. Sem dúvida alguma. Que possamos ser ouvidos, né, por todos, inspirados por esse podcast, para que a gente possa fazer não só as empresas na construção de um bom ambiente, para que a gente possa prosperar, mas também no nosso país. Eu queria te agradecer muito você ter generosamente compartilhado a sua jornada de carreira, inspirando tantas pessoas a ver como que a gente pode sair de onde nós estamos para realizar ambições e sonhos. Né? Que isso é possível. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas deixaram de sonhar no país, né, e no Brasil, e quando a gente deixa de sonhar, a gente não vive mais, a gente simplesmente segue a vida como se fosse um morto-vivo, esperando com que as coisas acabem. Conrado, muito obrigado. Quero desejar para você todas as ambições realizadas na Itália e que o povo italiano possa ganhar muito com você e certamente você ganhar com todas essas pessoas. Nós estamos chegando aqui ao final, né, de mais um podcast, onde tivemos a presença do Conrado Diniz, agora assumindo como presidente da Mapal na Itália, onde mostrou para nós uma jornada de carreira incrível. Espero que você tenha gostado. Compartilha este podcast com aquelas pessoas que precisam também dessa inspiração. Assine o nosso canal e até a nossa próxima oportunidade com o nosso próximo entrevistado.